Essa é a aula de introdução a Java da disciplina Técnicas de Programação Avançada. O objetivo da disciplina é apresentar os princípios de programação orientada a objeto e padrões de projeto que permitam ao aluno produzir software com qualidade. Nessa aula vamos falar sobre os princípios da programação em Java. A linguagem de programação Java é um componente dentro da plataforma Java. Além da linguagem orientada a objeto, temos outros componentes como a JCL, que é uma biblioteca de classes padrões, e a linguagem de bytecode Java, que é gerada pelo compilador Java e interpretada pela JVM. Dentro da plataforma Java existem dois ambientes, desenvolvimento e o de execução. O ambiente de desenvolvimento, chamado JDK, é composto pelo compilador Java e a biblioteca JCL. O ambiente de execução, chamado JRE, é composto pelo interpretador de bytecode Java, ou Java Virtual Machine, como é conhecido, e também pela biblioteca JCL. O funcionamento da plataforma se dá da seguinte forma. O programa-fonte em Java, com a extensão .java, é transformado pelo compilador Java, com auxílio da JCL, em bytecode Java. O programa em bytecode é o arquivo .class. O arquivo .class, então, é levado para o ambiente de execução e a JVM, com auxílio da JCL, interpreta as instruções, gerando instruções de máquina, para que o computador utilizado possa executar o programa. A linguagem Java é a linguagem de programação OO disponibilizada junto com a JDK, mas não é a única linguagem de programação que utiliza a JRE. Existem várias outras que também geram bytecode Java. Alguns exemplos são Scala, Groovy, JRuby, que é baseado na Ruby, Clojure, baseado na Lisp, e Jython, que é baseado no Python. Vamos nessa aula falar especificamente sobre a linguagem Java. A estrutura dos fontes de um programa em Java segue algumas regras. Em um programa dividido em várias classes, cada classe pública fica em um arquivo separado e esse arquivo deve ter o nome da classe com a extensão .java. Como classe pública, entendemos ser toda classe que pode ser usada em qualquer parte do programa. Então, um arquivo pode ter mais de uma classe dentro dele, porém só uma poderá ser pública. As outras classes não públicas podem ser usadas apenas pelas classes dentro desse mesmo arquivo. As classes de um programa podem estar organizadas em pacotes, com o objetivo de agrupar classes que estão relacionadas. Para cada pacote será criado um diretório com o nome do pacote e os arquivos das classes ficarão no diretório de seus pacotes. É possível criar hierarquia de pacotes, colocando diretório dentro de diretório. Como exemplo, no diagrama final visto na última aula, podemos ver que as classes produto, roupa, raquete, bola, conjunto e uniforme se referem a produtos, então poderíamos ser agrupadas em um pacote chamado produto. Assim como as classes pessoa, vendedor e cliente poderiam estar em um pacote chamado pessoa. Ainda, as classes conjunto e uniforme poderiam estar em um pacote chamado conjunto, que estaria dentro do pacote produto. O programa em Java pode utilizar bibliotecas externas, além da JCL. Essas bibliotecas podem ser desenvolvidas por outras pessoas ou até mesmo pelo próprio desenvolvedor do programa em questão. Essas classes já compiladas, ou seja, em arquivos .class, são agrupadas em arquivos compactados, com a extensão .jar, e anexados ao projeto. Dentro de cada arquivo .java, teremos a classe estruturada da seguinte forma. O nome do pacote onde a classe se localiza, usando a palavra reservada package. Caso o pacote da classe esteja dentro de outro pacote pai, o nome do pacote pai aparece antes do nome do pacote onde a classe está, separado por um ponto. Então vem a declaração da classe, usando class e o nome da classe. Dentro das chaves da classe serão declarados os atributos e métodos da classe. Como essa é a classe pública do arquivo, deve-se utilizar o modificador public antes da declaração da classe. Outras classes declaradas dentro desse arquivo não teriam esse modificador. Dessa forma, o nome do arquivo vai ser o nome da própria classe .java.
O Java permite definir a visibilidade das classes, métodos e atributos. As possibilidades são público, usando o modificador public, protegido, usando o protected, privado, usando private, e de pacote, quando não se usa modificador algum. Por exemplo, na situação onde existem 3 pacotes, cada pacote com classes e heranças, como mostrado na imagem. Vamos tomar como exemplo a visibilidade da classe A1. Quando os métodos da classe A1 forem definidos como público, isso significa que todas as classes de qualquer pacote conseguem acessar esses métodos. Quando os métodos da classe A1 forem definidos como protegidos, apenas a própria classe A1 e suas subclasses, no caso a classe A2, conseguem acessar esses métodos. Quando os métodos da classe A1 forem definidos como privado, apenas a própria classe A1 conseguem acessar esses métodos. Já quando nenhum modificador é usado, os métodos serão de pacote. Então todas as classes no mesmo pacote, no caso as classes A1, A2 e A3, conseguem acessar esses métodos. Dentro das chaves da classe, podemos definir os atributos da classe. Os atributos são definidos como o modificador de visibilidade, seguido do tipo e do nome do atributo. Apesar do Java permitir usar qualquer visibilidade para os atributos, a boa prática de programação recomenda definir todos com visibilidade privada e criar métodos com visibilidade pública para acesso aos atributos. Assim, cada atributo teria um par de métodos do tipo get e set, para recuperar o valor do atributo e para alterar o valor do atributo. Vamos falar sobre eles mais para frente. Os atributos podem ser classificados conforme o local onde seu valor será armazenado. Eles podem ser de instância, onde o valor será armazenado no próprio objeto, ou de classe, onde o valor é armazenado na classe, sendo assim o valor igual para todos os objetos da classe. Para definir um atributo de classe, usa-se o modificador static. Caso não seja usado nenhum modificador, o atributo será de instância. No exemplo, podemos ver a classe A, que possui 2 atributos. O atributo A1 de instância e o atributo A2 de classe. 2 objetos da classe A têm cada um o seu atributo de instância A1 e compartilham o atributo de classe A2. Caso o obj1 altere o valor de seu atributo A1, isso não afeta o valor do atributo A1 de obj2. Mas se o obj1 alterar o valor de A2, o obj2 vai visualizar o novo valor, pois o atributo de classe é o mesmo para todos os objetos da classe. Os atributos também podem ser classificados conforme a possibilidade de alteração do seu valor. Eles podem ter o seu valor variável ou podem ter o valor não variável. No caso de serem não variável, o valor é definido na inicialização do atributo, ou na declaração ou no construtor da classe, e não podem ser alterados mais. Para definir um atributo com valor não variável, é usado um modificador final. Se não for usado o modificador, o atributo será variável. Os modificadores de local de armazenamento e de variabilidade podem ser usados em composição. No exemplo mostrado, o atributo 1 é de instância e de valor variável. O atributo 2 é de classe e de valor variável. O atributo 3 é de instância e de valor não variável, e o atributo 4 é de classe e de valor não variável. Observe que ter o valor não variável é diferente de uma constante clássica de programação. Para simularmos uma constante, podemos definir um atributo de classe com valor não variável. Esse atributo será obrigado a ter seu valor definido na sua declaração. E aqui termina a aula de introdução a Java. Vimos como funciona a plataforma Java e que a linguagem de programação Java é um dos componentes dessa plataforma. Falamos sobre a estrutura de um programa em Java e o formato de uma classe em Java, seus atributos e métodos. Mostramos as possíveis visibilidades dos atributos, além de suas classificações.